Ó, não me chame não que eu tô ocupado agora. Boa noite, Valdex, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Eu sou Cal Aguiar e hoje hoje estaremos aqui com a roda de prosa. Temos como convidado o Valdec, nosso poeta baiano, poeta e escritor. E teremos também a presença do Marcos Peixe, que também é poeta e escritor. Por questões técnicas, estarei substituindo o DJ Jarrão. E aguardar só a Carla entrar para te dar continuidade. Na verdade, para a gente iniciar a nossa roda de prosa de hoje. Vocês conseguem me ouvir? Dá um legalzinho, por favor. Beleza, pronto. Eu tô só aguardando a Carla entrar para a gente iniciar a nossa roda de prosa. Boa noite, Alessandro. Forte abraço. A Carla já chegou aqui, vou convidá-la. Ai, gente, desculpa. Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudio. Né, o nervoso me pegou de jeito, então eu vou pedindo desculpa, né? Eu tentei prosseguir, mas algo aconteceu e a conexão caiu. Não entendi o porquê, né? Então, você se apresenta, eu me apresento novamente, como vamos ficar aqui? Certo, acontece, né? Como dizem, quem sabe Isso. faz ao vivo e quem não sabe aprende nos 30 segundos. Sim. Expliquei aí para quem está chegando, né, que o parceiro Jarrão houve um problema com a internet e não pôde, né, fazer essa conexão comigo. Então, o Cláudio está aí também representando, né, o coletivo Água da Fonte, aqui com mais uma roda de prosa. E aí, como eu falei antes, vamos termos aqui como convidado o Marcos Peixe, né, que é professor, poeta, autor de livros de infanto-juvenil, e também o Valdec, que também é poeta, escritor, jornalista, né, e um grande militante da literatura periférica. Exatamente. Que vão contar para nós, não é isso, Cláudio? Um pouco das trajetórias dele de vida, né? Eu estou com duas perguntas também curiosas, que eu vou fazer ao longo da entrevista, da live com eles, e pedindo aí aos ouvintes, a quem nos está assistindo, né, que participem também. Pode fazer a pergunta de vocês, que eu acho que os convidados vão estar aptos a responder. Passar a fala para a Cláudia. Isso, eu sei que todos estavam aqui na expectativa de encontrar o Jarrão, mas hoje quem estará é o Vaso, o Vaso Cal Aguiar. E eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, da Leidiane, um forte abraço, Leide, saudades. A professora Carol Ortiz, que também está aqui nos prestigiando, o Gabriel Santos e o Valdex também já está aqui presente. Antes de a gente estar convidando o Valdec, né? Estamos aguardando o Marcos Peixe entrar. Queremos anunciar que essa é a nossa última roda de prosa desse semestre.
né? Hoje estaremos fechando esse ciclo de atividades do CAF e retornaremos com as nossas atividades online em julho, né? Nesse período de junho não estaremos de férias, estaremos fazendo um trabalho de reorganização do CAF para que a gente possa fazer um trabalho bem bacana, de forma mais tranquila e poder Sim. acompanhar sem muita correria, mas de uma forma mais suave as nossas ações aqui dentro do coletivo, certo? Então, no segundo semestre teremos muitas novidades aí, uma nova reconfiguração do CAF. Quero registrar já a presença do Marcos Peixe aqui. E daqui a pouquinho estarei convidando. E no segundo semestre estaremos retornando com a nossa Batalha da Fonte, com o nosso sarau de poesias, com o sarau da Fonte. Algumas novidades de novos projetos que estaremos desenvolvendo a partir de julho, dentro da comunidade. E aí estamos nesse processo de organização, né, para trazer algo bem bacana para nossa comunidade. Então eu já vou convidar aqui o Valdec. Eu nem sei como é que eu faço, né? Ah, já descobri. É isso aí. Tudo renovação, né? E teve algumas mudanças também no Instagram, e aí a gente tem que ir se adaptando. E Boa convidar o noite. Marcos. Boa noite, Valdec. Sim. Para a gente é uma honra Pode tê-lo ficar à vontade, aqui né? conosco, né? Como a Carla já trouxe, o Valdec, ele é poeta, escritor, jornalista, um grande parceiro do CAF, principalmente, né? Na verdade, o Valdec ele já vem acompanhando o CAF desde o início, né? Então, o nosso primeiro sarau tivemos a, a grata surpresa, não, mas o grande apoio do Valdec na divulgação do nosso sarau no blog Galinha Pulando. O Valdec também ele coordena uma editora, ele vai estar falando um pouco do seu trabalho aqui na nossa roda. Eu enviei o convite para o Marcos também, mas eu não sei se ele recebeu. Mas aí eu vou me chamar. Eu Carla, também. pode. Sim. Valdec. Deixar aí a voz com o Valdec, né? Ele se Val... apresentar aí, se apresentar aí para os telespectadores. Boa noite para você também, Ju. Viu? Pode ficar à vontade, Valdec. A câmera é toda sua. Tá bom. Gente, muito obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. E para mim também é uma honra estar aqui. A gente sabe como é difícil essa luta por, pela valorização da cultura e principalmente pela valorização da cultura negra, né? E coletivos como o Coletivo Água da Fonte, nessa resistência, nessa insistência, nessa utopia mesmo, né? De fazer essas contenções todas. E eu sou jornalista, escritor, sou poeta. Quer dizer, eu me acho poeta, me acho escritor, né? Não sei se realmente sou. Acho que é uma formação continuada que a gente passa a vida inteira e se perguntando e em dúvida se é ou se não é. Mas estou aqui para dar essa colaboração, para esse bate-papo muito frutífero e com a presença aqui do grande poeta também, mas ele é mais contista do que poeta. É professor e está aí o nosso Marcos Peixe, que é o Popopô Poesia. E poesia pra gente aí nessa noite. Boa Seja noite a todos e bem-vindo, todas. Prazer Marcos. estar com vocês. Opa, prazer estar com vocês. Imenso prazer. Uma surpresa quando eu vi que Valdec ia estar aqui também. Um companheiro aí de jornada poética, de estrada. E estamos caminhando, divulgando a poesia, principalmente a poesia negra, porque enquanto professor eu levo essa poesia para a escola, levo os poetas, muita gente bacana. Jovina foi a última pessoa que esteve na escola. Landê e a Lívia Natália e tantos outros que estiveram e que estão na lista para irem, mas infelizmente a pandemia veio e nos deixou à mercê dela. Mas voltaremos em breve com essa galera aí nas escolas, arrebentando.
Ai, tem minha É mãe. isso aí. Quero agradecer a presença também do Marcos Peixe por aceitar o nosso convite para estar conosco aqui nessa roda de prosa, uma roda de prosa bem poética, bem literária. Para a gente é uma honra tê-los aqui conosco e fechar esse ciclo, né, do primeiro semestre com duas pessoas que são grandes referências, né, dentro da literatura, na literatura infantil, na literatura poética. E para início de prosa, eu gostaria de ouvir tanto do Valdec e do Marcos, que vocês trouxessem para a gente um pouco, um breve resumo de quem são vocês, do trabalho de vocês dentro da literatura. Vamos, Marcos. Se Vamos apresente nessa. aí. Pô, sou, antes de tudo, poeta. Iniciei minha vida como poeta, depois professor, depois contista. De vez em quando arrisco na contação de história, mas eu me vejo mais como poeta, embora, como o Valdec falou aí, tem a questão da contação de história que eu adoro, né? E atuo na escola pública há 20 anos, tá? Vai completar agora em agosto 20 anos, trabalhando principalmente em Cajazeiras 6, no Colégio Estadual Ana Bernardes, e em Dias Dávila, na periferia. E de pouco a pouco descobrindo a poesia negra, a poesia das quebradas, e levando isso para os meninos. Inclusive hoje à tarde, com a turma do segundo ano do ensino médio, foi assim, bacana, eles se amarram. E esse é o Marcos Peixe, pai também, esposo, filho, e é isso. Ai, Vai lá, Val. eu quero. Bem, eu sou natural de Jequié, Cidade Sol, que é uma cidade que de vez em quando dá 50 graus no verão. Nasci e me criei ali, nas quebradas de Jequié, de uma família muito, muito, muito pobre mesmo. Eu mais velho de 7 irmãos, pais analfabetos, mãe paralítica, sem casa para morar, enfim, a realidade da maioria da população. E engraçado que minha mãe é analfabeta e ela que me inspirou na escrita, porque ela contava histórias para a gente, inventava umas histórias malucas, que cada dia a história crescia um pedaço, ou ela esquecia uma parte, e a gente ficava cobrando, a história não era assim, a senhora contou outro assado. E ela contava histórias para a gente dormir, muitas vezes para passar a fome, né? E muitas das contações dela e muitos dos causos que ela trazia, que a gente achava que era maluquice, que era invenção, depois de adulto eu fui fazer pesquisas e vi que muitas das coisas que ela falava eram cordéis, eram histórias pela metade que ela ouvia ou que ela emendava com outra. Ela era natural de Amargosa, Bahia, meu pai natural de Santo Antônio de Jesus, e se conheceram em Jequié, né, no sudoeste, e dali a família cresceu. E com o passar do tempo, meu pai precisou ir morar em São Paulo para cuidar da saúde. Ele tinha uma família com filhos já de 30, 50 anos de idade, então levaram ele para cuidar da saúde. Ficou minha mãe e eu com 4 irmãos. Aí na volta ele fez mais 4. Né? Isso depois de 5 anos ele voltou e voltou com o mesmo problema de saúde. A gente já não estava mais em Jequié, estava morando já numa fazenda de favor entre aspas, né? Porque minha mãe trabalhava na casa da dona, a gente plantava coisa no quintal para aumentar a nossa subsistência, enfim. A gente também trabalhava na roça lá para o pessoal, recebia salário por isso. Então era um de favor entre aspas. Mas para a gente foi a salvação, porque a gente não tinha de onde tirar, então Jequié a gente estava passando muita necessidade. E na fazenda, minha curiosidade com livros, eu fiz até a quarta série primária lá na fazenda, tinha uma biblioteca na casa da fazenda, e eu invadia a janela da casa, que era folgada, que não tinha uma janela que tinha um falso, um calço em falso. Eu abria, roubava, entre aspas, revistas em quadrinhos, e levava para casa, lia, e quando terminava aquela montanha eu devolvia e entrava e pegava mais. Já em Jequié, que eu tive que voltar antes da minha família para recomeçar os estudos, naquela época era a quinta série, eu conheci no ginásio principal da cidade aqueles vendedores de livros.
de enciclopédias, né? Naquele tempo eram enciclopédias, era aquelas coleções imensas. E eu não tinha como comprar aquilo, mas eu tinha um cruzeiro na época, era um cruzeiro, a moeda era cruzeiro, é como se fosse R$ 1 hoje. É E isso, por favor, baixa esse som aí que eu tô numa live. a pessoa com quem eu estava morando na casa de família me dava R$ 1, um cruzeiro na época para merenda, eu guardava para comprar livro. Comprei um conjuntinho de 3 livretos. Aquela linguagem me encantou completamente, porque a escola para mim era um massacre, né? Era decorar Aonde verbo, era ver negócio de conjugação e combinar frase e pronome e não sei o quê. Aquilo tudo era uma loucura para mim. Quando eu cheguei na poesia, eu falei, aqui é minha arte, aqui é minha praia. E começou assim. Né? Maravilha. E a poesia nos traz essa liberdade, né? Do pensar, no escrever. A partir das falas, né? Pode Eu falar, vendi Marcos. enciclopédia também, viu? Eu vendi enciclopédia também na minha vida. Lá do início, ó, carregando caixa na cabeça, subindo os prédios, ninguém olhava assim pelo olho mágico e dizia, quero não! Eu digo, putz, grila. Bom, vocês trouxeram um pouco, né, da infância de vocês o Valdec ele traz, né, essa experiência de vida dele, né, com a mãe dele, né? E aí a Cássia colocou aí nos comentários, né, que as mães sempre marcando as nossas vidas, né, de alguma forma. E aí, quando o Valdec vinha trazendo um pouco da história dele, eu também lembrei muito da minha história com minha mãe. Minha mãe, ela não é alfabetizada. E ela sempre teve essa preocupação, né, da gente ter, de avançar no nível de escolarização, né, no processo escolar. Então, ela sempre foi preocupada, né, com esse quesito, né. Ela queria que fôssemos sempre além do que ela foi, principalmente dentro dos estudos. E aí, quando o Valdec trouxe da questão das revistas em quadrinhos, eu lembro que ela sempre trazia nessas revistas em quadrinhos pra gente, e foi através das revistas em quadrinhos que eu tive assim um deslanchar na leitura, né? E comecei a tomar gosto pela leitura. E, e aí eu queria que vocês trouxessem um pouco da infância de vocês, o que hoje vocês conseguem ver dentro das poesias de vocês, né? Um pouco da infância de vocês. O que hoje o Valdec e o Marcos Peixe trazem da infância para o trabalho de vocês atualmente. Olha, uma das coisas que eu trago no meu texto de minha infância é minha avó. Meus pais tinham uma amiga chamada Lió. Eu chamava de vó Lió. Eu não lembro qual a cidade. Eu lembro que era uma senhora negra, gorda, e ela tinha porcos no quintal. E eu adorava ir à casa dela, ficava impressionado com os porcos. E sei que era uma pessoa que nos tratava muito bem, e nós chamávamos ela de vó. E essa lembrança dela, que nem a minha avó, me levou a criar uma poesia, uma das poesias mais recentes que eu tenho, e a fazer essa boneca, que é uma vozinha também. E minha avó, parte de mãe, não conhecia, por parte de pai, meu pai, quando chegava em Rio Real, na casa dela, ele tocava, meu pai tocava saxofone, e aí ele ia tocar uma música, os sonhos mais lindos, sonhei, de pilhas mil castelos ergui. Então, essa lição também de você buscar sua mãe, no caso dela, minha avó, está sempre vindo a mim. E isso me inspira poesias que são 2 ou 3 poesias que eu sempre trago a questão do avô, da avó, sempre ali presente. E a minha infância em Rio Real, não que eu morei em Rio Real, mas a gente ia para lá nas férias, tinha muita pista de areia, chovia, ficava aquela coisa alagada, a gente brincava naquelas poças, era muito gostoso. Então essa infância gostosa que eu tive, de subir pé de goiaba, roubar goiaba no quintal dos outros, sair correndo, se arranhar, está sempre presente na minha obra, tanto poética quanto em prosa. Bem, eu acho que eu sempre fui um pouquinho à frente da idade que eu tinha. Não que eu fosse evoluído, mas a gente era forçado a, a enfrentar as responsabilidades, né? Mas eu também tive aquela infância de brincar em riacho, de cortar o pé na rua e de
aquelas coisas de infância mesmo, de cidade pequena. Salve Jaquinha, Jaquinha lá do Sapé Sul, Sarau do Sapé, Jaquinha Nogueira. E minha mãe, a gente dentro de casa era assim, aquele controle total. A gente não tinha casa para morar, casa própria, então era mudando de casa em casa. E sempre tinha vizinhanças novas, sempre tinha tudo novo, né? Então era sempre uma adaptação, sempre uma adaptação. Meus irmãos eram mais de ficar na rua e eu era muito retraído, era mais de ficar em casa, envergonhado, muito me refugiando na leitura, né? Uma timidez, problemas que depois de adulto eu fui descobrir algumas coisas, mas a minha escrita durante na minha infância eu comecei aos 12 escrevendo, mas fui conseguir publicar muitos anos depois, já publiquei aos 16, 17 anos um poema, que inclusive vendi o fogão da minha mãe para vender, para publicar esse poema numa antologia. E os temas que eu usava nas minhas escritas iniciais eram temas muito próprios, não próprios da infância, mas eram próprios de um adulto precoce. Era problemas sociais, eu era muito leitor de jornais, eu era muito leitor de coisas que estimulavam o pensamento, entendeu? Eu procurava livros na biblioteca, livros de psicologia infantil, não sei o que, lia muito romance, muita história, mas a minha escrita, ela não era muito infantilizada, entre aspas, né? Não era muito infantil, não era muito do universo da criança, era do universo do adulto precoce. Eu fiquei órfão de pai e mãe aos 16. E eu ensinei minha mãe a ler e escrever, né? E eu fiquei cuidando da família. Não sei, a gente acaba tendo alguma coisa que vem e força você a fazer aquilo. Eu não sei se hoje eu teria a estrutura para assumir uma família de 7 irmãos e uma mãe. Mas na época não tinha como pensar diferente, não tinha alternativa. Ou era ficar junto, ou morrer todo mundo. E as minhas escritas eram dia do soldado, dia de não sei o quê. Eu ia procurando aquelas datas festivas e Tiradentes e algumas questões de nacionalidade, porque também era influenciado pelaquela disciplina chamada OSPB, que hoje ninguém conhece, que é a Organização Social e Política Brasileira, que é uma disciplina da ditadura militar que faziam com que todo mundo pensasse igual, valorizasse a, entre aspas, pátria, essa coisa que hoje a gente combate, né? E muitos dos meus textos eram nesse sentido. Alguns textos eram indo para o cordel, a rima mais fácil, apesar de que no começo também eu fazia aquelas rimas mais complexas, por conta também de tentar buscar as regras e tal. Mas quando eu descobri outros poetas loucos, como Augusto dos Anjos e outros mais, eu comecei a fazer poemas mais livres e sem apegar muito aquelas regras. Mas, por incrível que pareça, eu tenho esses textos guardados, alguns deles muito poucos publicados, e hoje eu olho com nostalgia, mas hoje eu já escrevo sobre aquele período da infância, já com outro olhar, já com um olhar de perspectiva, já com um olhar crítico, já fazendo leituras, né, muito mais profundas. Eu fiz um poema aqui no dia 7 de agosto do ano passado, durante a pandemia. A gente participa, o Marcos Peixe também, de um encontro toda semana com poetas da Argentina, Colômbia, México, Chile. E aí surge escritura de poemas. Aí eu tenho um aqui para o meu falecido pai. Um poema sem teia de aranha, sem geladeira vazia ou garrafas de água. O meu poema faz-me lembrar os sons do carrinho de sorvete, os sons do molho de chaves de meu pai quando chegava cansado do trabalho e trazia doce no bolso. Até hoje já estou nostálgico das suas mãos, acariciando a mim e aos meus irmãos. Quando ele vinha, nós corríamos, como bestas esfomeadas em busca de alimento. A nossa alegria era abraçá-lo e receber as suas carícias. Era uma época de escassez, mas o meu pai tinha sempre um caramelo para os filhos. No momento do encontro, os nossos corações pipocavam, ouvíamos trovões de felicidade e sorríamos como hienas loucas. Os nossos estômagos estavam sempre cheios de comida, mas havia sempre um buraco para um bombom.
Herdamos a fome de centenas de antigos crocodilos que lutavam nas planícies de uma lua imaginária. E o meu pai foi a presença que saciou a nossa nostalgia, o nosso desejo de afeto e nos deu o antídoto para não crescermos e nunca sairmos daquele mundo encantado de crianças. Bravo, bravo. Bravo. Inspiração pura aí, Val. Pegando o gancho, né, do Valdec, como quando o Valdec falou no hoje, eu pergunto para vocês no hoje, perante essa pandemia que estamos vivendo, né, perante o cenário, aí eu pergunto a vocês, onde vocês acham inspiração para enriquecer a alma e continuar na poesia, não desistindo, sei lá, a inspiração onde vocês encontram para dar continuidade nesse cenário que nós estamos vivendo? Eu, sim, tem muita gente lançando livro nessa pandemia e eu não consegui escrever nada em relação a livro. Nada. As poesias surgem, mas livro de maneira alguma. A inspiração ela continua nas coisas do dia a dia, né? Porque a pandemia é mais um problema nosso, entre tantos outros problemas que nós temos no dia a dia. E, além dos problemas, tem as coisas bacanas também que ocorrem diariamente. Então, a inspiração ela continua, independente desse influxo pandêmico, né? A pandemia surge mais alguma coisa, no entanto, as outras coisas continuam a nos rodear. E o próprio problema também, ele é inspirador, porque a gente busca suplantar, cada qual a sua maneira, e o fazer artístico, ele existe justamente, ele se potencializa justamente e também nesses momentos de maior conflito da sociedade. Bem, a pandemia no começo, quer dizer, mais uma pandemia, né? A gente está nomeando esta, mas nós temos várias pandemias, né, o tempo inteiro. O genocídio da juventude negra são 60 mil pessoas por ano e a pandemia veio somente reforçar essas mortes, porque o Covid não é... Dizem que é democrático, que não escolhe quem, mas a gente sabe que os bairros mais afastados, as pessoas com menos condições, são as sem emprego, enfim, é uma série de... a pandemia do Covid é apenas um problema a mais, que veio assim para acabar, para destruir completamente os sonhos. No início dessa pandemia, dessa nova pandemia, eu fiquei muito deprimido, muito deprimido. Eu passei a trabalhar através da internet e eu acabei me esforçando o dobro, o triplo, para tirar o foco da minha cabeça das notícias. No início foi adoecedor mesmo, porque eu sou jornalista, por questão da profissão, apesar de eu não exercê-la, eu não trabalho como jornalista, mas por conta da formação, eu acabo acessando jornais todos os dias, 3, 4, 5 jornais, sites, blogs, e fazendo conexões entre as notícias, né? As ideologias que são passadas por ali, as notícias subliminares, as entrelinhas. E era um bombardeio inicial de muita notícia. A Globo tinha um plantão de 24 horas, né? Por exemplo, como outros canais de TV, falando o tempo inteiro sobre isso. E eu comecei a adoecer, passei a ter problemas sérios. Inclusive, eu achei que estava com Covid. Procurei ajuda médica, aí me orientaram a não ir no posto médico, porque, na verdade, eu não estava com Covid. Foi uma ansiedade absurda. Eu sentia todos os sintomas, na verdade, não tinha nada disso. E comecei a escrever, participei de alguns concursos escrevendo sobre o tema. Não passei, né? Acabei não sendo classificado, mas também me deu uma maneira de olhar o problema de fora para dentro, né? E externar os problemas que estavam dentro de mim. E o que salvou a gente, pelo menos a mim, foram os eventos virtuais, porque eu sou uma pessoa inquieta. Eu passo o tempo inteiro procurando eventos literários nos bairros mais distantes, né? Eu sei que no centro tem um monte, mas esses não me interessam muito. Alguns me interessam, a maioria não.
porque a questão do que eu defendo, a questão do que eu sinto. Então eu vou naqueles lugares onde a coisa me atinge, onde a coisa me emociona, onde a coisa me faz reviver emoções e partilhar e participar de uma luta que é coletiva. E aí foram as lives, foram os eventos literários, saraus literários, encontros, enfim, e oficinas de escrita. Isso, como o Marcos Peixe falou, as inspirações já existiam, né, antes da pandemia. Muitas delas foram reforçadas para pior durante a pandemia. A gente sabe que poeta às vezes produz mais no momento mais difícil do que no momento de alegria. E me fez revisitar minhas escritas, né? Eu passei a observar mais o que eu tinha escrito há muitos anos, a revisar minhas coisas, textos que eu tinha 5, 6 anos sem olhar, e tentar encontrar neles porque cada poeta tem um estilo, né? Tem uma linha de pensamento. A gente escreve, às vezes, sobre muitas coisas diferentes. E durante os encontros nos eventos, às vezes a gente percebia que as pessoas tinham uma linha, um estilo. E aí eu comecei a me revisitar, a olhar meus textos mais antigos e justamente escrever sobre aquele tempo da minha infância, da minha juventude, que passou. Hoje eu não me sinto um senhor de 55, eu me sinto com 40, com 30. Não que eu me sinta o corpo jovem, né? Ou essa falsa juventude, ou essa eterna juventude que dizem que nós não envelhecemos nunca e temos que trabalhar até morrer. Não isso. Mas porque eu fui muito. Pulei as etapas. Passei da infância para a juventude, pulei da juventude para a idade adulta. E só na idade adulta em diante é que eu comecei a ter tempo para aproveitar o que eu não aproveitei, o que eu não pude, o que eu não tinha como fazer naquele período. E então, até esse olhar meu de escrita, entre aspas, mais jovem, né? Mais rejuvenescida, da ironia, da brincadeira, do riso fácil nos meus textos, eu comecei a investir mais. E investir também, não só na questão da brincadeira por brincadeira, mas na brincadeira irônica, nas mensagens subliminares, na crítica ao sistema que eu sempre fiz, mas agora com um texto mais adulto, né? mais embasado, enfim. Inspiração para poeta não falta, é a morte, é a vida, é o riso, é a dor, é a alegria, é a praia, é choveu, não choveu, teve acidente, não teve. Poeta não para. É Que horrível. maravilha, né? A inspiração para o poeta é a existência, né? Perfeito. E quando não tem o existir, a gente vai na não existência para fazer com que ela venha existir. Exato. Falando em juventude, e aí Carla trouxe a questão da pandemia e o Rodek traz essas outras pandemias, né, que vivenciamos, não é epidemia epidemiológica, mas uma pandemia social e que tem se transformado também numa pandemia cultural, e aí, sobretudo, essa pandemia da morte da juventude negra. E aí eu viajei, o Valdec trazendo um pouco, né, dessas outras pandemias, e aqui eu ativei as minhas memórias, né, e lembrei do quanto eu tinha medo de chegar aos 18 anos. Primeiro pela crença que eu fazia, fazendo as contas, aos 18 anos eu estava no ano 2000, por aí, e no ano 2000 o mundo iria se acabar. Sobrevivi o ano 2000. Mas aí eu tinha muito esse medo, né, de chegar aos 18 anos e não entendia por quê. E aí fazendo esse processo de releitura, e aí a importância da gente do olhar para trás e olhar para trás. Em uma das minhas poesias eu digo que o olhar para trás ela tem que ser de liberdade e não de aprisionamento. Esse medo estava muito ligado à minha experiência de vida, que quando eu olhava para trás eu via os meninos da minha comunidade que não completaram os 18 anos, né? Porque tiveram suas vidas interrompidas, né? Pela violência, pela criminalidade. E aí pensando, né? Na juventude, aí eu vou fazer a mesma pergunta, mas hoje trazendo a juventude. Hoje que o Marcos e o Valdec traz no trabalho de vocês, dentro da literatura, dentro da poesia, a juventude. Como a juventude se revela para vocês dentro dos seus escritos?
Cara, eu escrevo com muita angústia sobre a juventude. Então, a juventude, para mim, é algo, ao mesmo tempo que nos remete ao futuro, porque o jovem é o futuro, ah, me revela também uma angústia por tudo que a juventude está passando hoje. Ah, no caso da juventude negra, tem essa indígena, tem essas questões sociais terríveis, que deixam o indivíduo sem chão, sem perspectiva, e a gente não consegue viver saudavelmente se a gente não tem perspectiva. E isso é muito angustiante, essa dúvida sobre o amanhã. Eu trabalho com adolescentes, ali de Cajazeiras, Águas Claras, Castelo Branco, e vejo em muitos essa falta, a falta do hoje, porque o hoje não diz nada, e se o hoje não diz nada, o amanhã diz menos ainda. E daí vem as tragédias, né? Daí vem o indivíduo que se transforma no Frankenstein, né? O Frankenstein é isso. É um indivíduo que, quando ele olha para si e se vê todo retalhado, aí ele encontra alguém pô, aquele que me fez é aquele que eu vou amar. E quando ele vai em busca do médico que o criou, esse médico também o rejeita. Então ele passa a destruir. Então o jovem que destrói é esse jovem que ele é destruído, que está destruído. E isso é muito angustiante. O meu primeiro livro, que é o Olhos Obnubilados, ele fala muito disso, dessa juventude. Foi inspirado nos meus alunos, aquele menino que não tem nem um lápis. Ele não tem um lápis. Se ele não tem um lápis, ele não tem a comida. Se ele não tem a comida, ele não tem a perspectiva de nada. Aí não tem o carinho da mãe e do pai, que também não tiveram no passado. O professor é rude, o porteiro, o diretor, o colega também. Aí acaba buscando outros caminhos. E isso é muito angustiante. Quando eu olho a juventude hoje, me dá uma angústia terrível. Tá? E a gente trabalha a Waldeck no modo dele, através da poesia, e eu através da poesia e do ensino da língua portuguesa, da literatura, numa perspectiva de melhora disso. Né? Kuma França, vocês conhecem Kuma França, que poeta das Quebradas, foi estudante lá do colégio, e hoje eu vejo uma outra perspectiva dessa pessoa, como de tantas outras. Por quê? Porque encontrou alguém, encontrou um ponto de apoio, alguém que deu um abraço, e esse abraço, que muitas vezes não é, pode não ser físico, mas é o olhar, é um abraço psicológico, inclusive. Isso faz com que o indivíduo renasça. Ele renasce do nada. E passa a tocar a vida, mesmo com as dificuldades que ele sempre teve, ele passa a ter uma perspectiva de vida, ele passa a pensar diferente sobre si mesmo, primeiramente, e depois sobre o mundo. Então, a juventude me dá uma angústia quando eu vejo a situação que passa hoje. Bem, eu fiz parte do projeto Fala Escritor, que foi fundado pelo historiador Leandro de Assis, morador da plataforma, e numa livraria de um shopping em Salvador. E de 2009 até 2018, a gente, dentro da livraria e fora em alguns espaços, porque a gente sempre ouvia crítica, porque é dentro de um shopping, é porque é um lugar muito protegido, porque não leva a poesia para a rua, não sei o que e tal. A gente tentava fazer, né, ouvir as críticas e tentava ir adaptando. A gente nunca vai satisfazer todo mundo, mas a gente tentava ouvir e dar uma resposta. E muitas vezes, dentro daquele evento, tinha... o microfone era aberto, né? O nome do projeto Fala Escritor, você não tinha como chegar na hora do escritor, tomar o microfone e falar, e falar. A gente não podia dizer assim, para de falar, né? Tinha que realmente fazer jus ao nome do projeto. Mas a gente teve muitas falhas, muitas coisas positivas, né? A gente fez muitas autocríticas, enfim. E eu ouvia principalmente algumas pessoas dizendo na plateia que a poesia estava morrendo, que os velhos estavam morrendo, levando a poesia para o cemitério e etc e tal. E aquilo me angustiava porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito adepto de regras, eu não sou muito adepto de verdades pasteurizadas, de pacotinhos de ideias. Então eu
ficava angustiado com aquilo, e às vezes a gente dava uma cutucada, dizia, venha fazer com a gente, vai, traga jovens para aqui. E a pessoa sempre repetia aquela mesma ladainha. E eu angustiado com aquilo, eu ficava procurando encontrar respostas. E aí comecei a circular por Salvador. Nessa época já tinha vários projetos acontecendo, mas muitos deles não tinham ainda uma visibilidade, uma divulgação, uma valorização e tal. Fui conhecendo poetas de vários bairros, de várias quebradas, e fui percebendo que quem estava fazendo aquilo ali era a juventude. Eram os jovens, os que não queriam poesia, que não queriam a arte, que não valorizavam e etc e tal. E aquilo foi eu não fui dar resposta para aquela pessoa, né? Ela era uma professora e provavelmente ela tinha as experiências de vida dela e os pontos de vista e as bases nas quais ela se inspirava, né? Mas eu fui dar uma resposta para mim. E como a minha arte é a arte da palavra, eu gosto muito da escrita, gosto muito da poesia recitada, declamada, performada. Aquilo foi me levando para outros e outros e outros saraus. Acabei conhecendo uma boa parte dos saraus de poesia da cidade. E me renovando as esperanças, me renovando as energias. Porque, assim, o jovem é o futuro é hoje, né? Esse discurso de que o futuro do Brasil é a juventude, é a criança, gente, o futuro foi ontem, já passou. A gente já está fazendo o futuro hoje outra vez. Então, é um discurso que muitas vezes nos remete a ficar no comodismo de esperar que esse jovem fique adulto, de que aquela criança vire jovem, para que a gente veja o futuro, quando na verdade o futuro é uma coisa que você não alcança nunca. Todo dia você acorda e o amanhã é amanhã, né? E aí você nunca chega lá. Então, eu comecei a me inspirar e me fortalecer nessa corrente de poesia e de dança e de música, porque é uma série de atividades culturais que acontecem na cidade. Eu falo mais da poesia porque é mais a minha praia. Mas a juventude tem uma sede de expressão e não tem o investimento, não tem o credenciamento, não tem onde escoar seu material, onde se apresentar, né, onde fazer sua arte. Inclusive, é sempre combatida. Quando está numa praça fazendo poesia, tem a denúncia, vem o Estado, né, aquele Estado que a gente já conhece qual é, para tirar aquelas pessoas dali. É o skate, é o grafite, enfim, toda expressão artística é combatida. E aí a gente não pode ficar esperando que o futuro chegue, porque a gente está matando o futuro todos os dias, né? E eu gosto muito de participar dessas atividades, porque me incentiva a acreditar que eu estou construindo alguma coisa, participando do fomento, né, do incentivo de alguma coisa. Às vezes a gente está ali apenas sendo espectador, mas o simples fato de estar ali, poxa, um poeta sem um aplauso, um poeta sem alguém para ouvir, né, o grafiteiro que faz o seu desenho na parede e ninguém olha, matou a arte. Então, às vezes, a gente pensa que o investimento que deveria ser e deve ser do governo e de empresas, que é aquele investimento mais forte, mais maciço, a gente, eu não posso fazer nada. Eu posso sim. Eu posso divulgar uma atividade cultural, eu posso tirar uma foto e postar, de repente aquilo ali repercute. Tem gente que às vezes até no próprio bairro não sabia, mas porque viu na rede social de alguém que passou para adiante, acaba chegando no seu vizinho e você tem um evento maravilhoso do seu lado e você às vezes não está sabendo. Então qualquer tipo de incentivo que a gente possa dar, e essa juventude, ela é assim, é inspiração o tempo inteiro para mim, é inspiração o tempo inteiro e me faz acreditar que realmente nós temos um futuro, nós temos vários futuros, né? Nas artes, na política, na educação. Quem quer ser dono ou dona de casa também, isso não é impedimento. Na questão da religiosidade,
se não for a juventude para pegar essas sementes e plantar e tentar levar adiante, que futuro teremos, né? Amanhã não teremos nada. Então eu tenho essa admiração, apesar de saber de todos os problemas, né? Que não é de hoje, são de 500 anos, são de mais de 1000 anos, mas eu acredito que essa energia que está na mão da gente, essa realidade que está na cara da gente, que às vezes a gente sai de uma cidade para ver um evento longe pagando caro e tem ali do seu lado, tem ali na praça, tem ali debaixo da esquina, tem ali no centro cultural, tem ali na associação de bairro, tem ali na beira da praia, tem ali nas pedras, tem ali debaixo de chuva, e a gente precisa valorizar muito. Eu percebo muito na sua fala, Valdec, a importância da ressignificação dos olhares, né? A gente precisa mudar os nossos olhares e desconstruir, tirar, né, essa lente que nos venderam e compramos e usamos, né, essa lente do que é cultura, do que é validado, né, como arte, validado por outro como cultura, e acabamos, né, durante muito tempo não reconhecendo a nossa cultura local, né, aquilo que nós produzimos enquanto cultura, enquanto arte. E aí quando a gente vê hoje essa juventude trazendo um movimento dentro, né, a partir das linguagens artísticas, trazendo a sua identidade, né, nessa construção, né, desse ser artista, seja na poesia, na música. E aí eu lembro muito da nossa experiência dentro da Batalha de Rimas, né, e aí eu lembro muito do percurso do André Costa e do Jarrão aqui dentro. Isso. E do Jarrão aqui dentro da comunidade, eles são os pioneiros, né, do movimento do movimento hip hop dentro da comunidade de Alto de Cobos. E eu lembro que naquela época os meninos eram os marginais, né, trazendo uma cultura de marginais. O hip hop não é coisa de meninos de família. Não vou falar de bens, que os bens a gente vai construindo na caminhada. Mas os meninos traziam um novo estilo musical para dentro da comunidade que trazia, né, que traz a identidade deles. E eu lembro, né, eu acompanhei muito, né, e até hoje acompanho o trabalho do Cosca e do Jarrão, e eu lembro o quanto para eles foram desafiador trazer a cultura hip hop para dentro da comunidade e de encontro a essa lente, né, essa lente que nos venderam e que compramos, né, dizendo que isso não é cultura, que isso não é coisa de pessoas de família. E o hip hop aí hoje lutando, resistindo e provando, sim, que é um movimento cultural. E hoje quando a gente mergulha nas leituras que vai estudar esse movimento, a gente entende o porquê ele não é reconhecido, né? Porque aí está o racismo estrutural imbricado, né? Perpassando por aí, influenciando a negação desse movimento, e traz muito desse movimento dos corpos negros, né? Nessa luta de resistência e de sobrevivência. Eu vou passar para a Carlinha agora. Acredito que ela tem uma... O que é que eu tenho a dizer agora, né? Os minutos ou as horas, né, se aproximaram, né? E aí, desde já, agradecer os convidados, né? Valdec e o Marcos, desde já, novamente. Agradecer a quem ficou aqui coladinhos conosco. E também deixar vocês à vontade, porque eu acho que as pessoas que estão ainda aí assistindo devem estar aguardando, né? Vocês falarem pelo menos uma da poesia de cada um de vocês, deixar aí para a galera, né, ouvir, né? E parabenizá-los a vocês e agradecer o meu muito obrigado em nome do Café Cooks. Então, gente, passo rápido demais. Para mim só tinha passado 10 minutos. Mas eu queria só ouvir só mais um pouquinho, eu não sei nem como está o nosso tempo. Eu queria, 7 minutos. Eu queria que Valdec e o Marcos trouxessem a experiência deles, né, a emoção do primeiro livro, né, da primeira poesia publicada. Hoje, quando a gente ouve os meninos
trazendo os depoimentos deles, né, dentro do livro Vozes Poéticas, a gente fica assim extasiado, né, com a felicidade que eles trazem dentro do eles trazem no depoimento deles. Então eu queria que vocês trouxessem para a gente, né, essa emoção de vocês, que a gente já percebe, né, o olho de vocês brilham quando vocês falam de poesias, né, e são brilhos dos olhos desde quando... Deixa eu te fazer uma pergunta antes. O poema Meu Retrato é seu? Sim. Sim? Meu Retrato está aqui, a terceira oficina que eu vou fazer com a garotada lá de Dias d'Ávila do 6º ano. Então, assim, plantando a semente desde muito cedo. Tá certo? Bom, o meu primeiro livro, que é Olhos Obnubilados, é um livro de conto. Ele é um livro de contos justamente pelo que o Waldeck falou. Alguém falava que a poesia estava morta, eu vi isso na televisão e digo, então eu vou fazer um livro de contos. Aí fiz um livro de contos falando sobre essa juventude invisibilizada socialmente. Passei um mês sem dormir, sem essa ficha cair, dormindo agarrado com o livro, foi assim, uma emoção bacana, muito gostoso fazer um livro. E eu recomendo que todo mundo tenha um livrinho, que é uma experiência ímpar, só quem tem para sentir isso daí. Eu vou aproveitar que o tempo é pequeno e já vou fazer minha poesia e largo aí para Waldeck. Eu vou fazer o Meninos Criados com Vó. Tem algum menino criado com vó aí? Sim, foram muitos. Vó foi irmã, tia, amiga de Peraltices, segunda mãe de primeira. Contou histórias não escritas, ensinou letras e números. Foi vó que acalentou essas crianças e medicou suas dores, feridas abertas pelo sumiço das manhinhas, que caíram no mundo ou subiram às estrelas. Meninos criados com vó, Marcos Peixe. A intenção é ressignificar o termo Meninos Criados com Vó. Obrigadaço. Bem, ter um texto publicado, qualquer expressão artística, né? A sua primeira dança, seu primeiro risco na parede, sua primeira escultura, é sempre um início de um sonho que começa a se tornar realidade, né? E não tem palavras, cada poeta, cada artista tem a sua sensação, a sua maneira de expressar. E quando eu publiquei o primeiro poema, eu tinha 16, 17 anos, tive que vender o fogão da minha mãe para publicá-lo. Foi assim uma coisa indescritível, né? Eu doei os livros para as pessoas, eu ia até roubar o livro da biblioteca que eu doei, isso anos depois, porque o meu desapareceu. Mas eu acabei encontrando em sebos em São Paulo, comprei pela internet, depois encontrei um outro exemplar num sarau aqui em Salvador, e comprei, tem dois, mas assim, é uma sensação indescritível. Eu vou concluir aqui a minha participação com um poema que é E se Deus fosse mulher? E se fosse igual à natureza, à terra, à África, útero de todo conhecimento e sabedoria? E se fosse negra, ou indígena, ou cigana? E se fosse gorda? Poderia? Será que Deus seria estereótipo de passividade, de prendada do lar? Seria? E se Deus menstruasse, tivesse TPM, sangrasse todos os meses, sentisse cólicas, dores do parto, amamentasse, cuidasse da cria, como seria? Se Deus fosse mulher, você teria respeito? Colocaria uma imagem dela no peito? Faria desenho, estátua de uma redentora no Corcovado? Se Deus fosse mulher, como seriam tuas orações? Diante dela, ou da imagem, ou da projeção, ajoelharia? Se Deus fosse mulher, para saudá-la, você se curvaria? Se Deus fosse mulher, favelada, analfabeta, popular, ialorixá, LGBT trans, como seria a tua reação? Na igreja, terreiro ou boate dela, você entraria? E se a filha de Deusa fosse enviada para libertar o povo, mesmo assim, você a crucificaria? Não sabe responder, não é? O machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder, divindade, santidade e inteligência que não seja branca, de olhos azuis e masculina. Mas, por mais que isso choque tuas crenças e tradições, Deus é uma menina. Menina.
Gente, Sim. infelizmente, nossa, duas pancadas, né? Assim, uma de direita, né, do Marcos, quando traz, né, esse lugar do menino criado por vó, e uma de esquerda do Valdec trazendo essa reflexão sobre o machismo, né, nas linhas de crenças, em todos os aspectos, né, que tem sufocado e é surreal, né? Hoje a gente está no século XXI e está ainda debatendo essas temáticas como se fosse algo que começou a acontecer ontem. Mas, enfim, Valdec, Marcos, eu quero agradecer em nome do coletivo Água da Fonte, né, por vocês terem aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje nessa roda, né, que pede a roda de prosa com Marcos e Valdec número 2, número 3, número 4, número Sim, 5 sim. e assim vai. E eu quero agradecer em nome do coletivo, agradecer cada pessoa que está nos acompanhando, né, nessa live. E desejar a vocês, né, um caminho de sucesso, um caminho de sabedoria para estar ressignificando né, as nossas ideias, os nossos pensamentos e os nossos modos de luta que são necessários, né, para a gente continuar vencendo essa batalha, né, contra esse sistema opressor que está aí estabelecido e saber discernir. Estamos às portas, né, às portas das eleições e principalmente, Exato. né, aí deixar um apelo para a nossa juventude, né, sentar e refletir nas nossas escolhas em 2022, para que não que o Salvador chegará em 2022, mas para que o nível de batalha e de luta, né, das nossas lutas, elas sejam um pouco mais amenizadas, né? Precisamos voltar a ser aquele povo brasileiro que dança, que canta, diante dos desafios diários, mas com mais alegria e com mais suavidade, né? E as poesias de vocês nos convidam para isso. Galera, sigam o Marcos Peixe, sigam o Valdec, né, poeta Isso. baiano. Visitem o blog Galinha Polando, lá tem materiais muito bacanas que o Valdec posta no Eu blog dele. E compre o livro do Marcos Peixe. Eu vou querer aproveitar, eu preciso, Marcos, depois com você, estar fazendo a aquisição dos seus livros, porque estamos com um trabalho também voltado com foco nas crianças, que queremos iniciar agora em 2000, agora no segundo semestre, e precisamos da sua literatura também no nosso Pronto, a acervo. gente ajuda. Viu? Tem um bem bacana que é as tranças de Rapunzel, uma Rapunzel mais nossa, mais baiana, de tranças coloridas, que é bem bacaninha. É um conto que eu transformei em poesia e publiquei. vou deixar minha fala final para vocês também. Vou dizer a vocês que vocês, poeta, que tem 3 poetas aqui, né? 3. Vocês e outros que eu estou tendo o prazer de conhecer, né? Vocês estão sendo minha inspiração. Minha inspiração em quê? Não ser poeta, né? Mas minha inspiração em voltar a fazer a leitura, né? Então eu estou viajando, né, alguns dias assim em alguns livros e agradeço a vocês por tê-los conhecidos, tá bom? Desejo tudo de bom a cada um de vocês. Nós que O agradecemos. prazer é nosso. Olha, tem uma frase de José Saramago que é: todo mundo é escritor, só que uns escrevem e outros não. Então todo mundo é poeta. Vamos botar essa inspiração no papel aí, seja no papel, seja no desenho, na dança, enfim, na pintura. Ouvi isso de Cláudio. Tem um mini poema meu que diz assim, ó. Engajamos versos para que um dia nenhum corpo seja atingido por balas de revólver e sim por tiros de que, Val? Poesia. Beleza, vamos nessa. Gente, muito obrigada a participação de vocês, mais uma vez, em nome do coletivo Água da Fonte, viu? E Nosso esperem garoto. aí, né, aguardem que vamos ter muitas novidades surgindo aí, viu? Tudo de Valeu. bom a cada um de nós. Valeu, Parabéns a obrigado. você. Parabéns a todos e todas. Um abraço, Obrigado. Cal, um abraço, Carla.
Abraço poético do Abraço. peito. E Carl, sua poesia está na minha oficina, viu? São 9 oficinas, a terceira oficina é com sua poesia. Dos meus traços trago. Maravilha, tá aqui. Um abraço, meninos. Pessoal, um forte abraço. Nos encontramos aqui na nossa live em julho, né, no nosso segundo semestre. Eu acredito que estamos estudando ainda a possibilidade, né, de trazer o Sarau da Fonte agora em junho, mas estamos tendo alguns desafios aí. E a gente, conseguindo superar esses desafios, teremos o Sarau da Fonte nesse primeiro, ainda no mês de junho. Caso contrário, iremos abrir o segundo semestre com o Sarau da Fonte. Certo? Maravilha. E desde já vocês estão convidados, viu? Que massa. Tchau, gente. Fica com Deus. E até breve. Até Beijo breve. para todos. Tá do pé. Até Tchau, mais. Deus, está à vista. Obrigado. Cláudio, a sua vez de salvar. Espero que eu consiga. Salva aí! Salva nós! Salva nós! Poeta salva os poetas. Isso.